Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Dil Martins, a nossa maratona de entrevistas, de conversar com as pessoas, as autoridades, personalidades, para falar das mais diversas pautas, dos mais diversos assuntos. Só que em razão dessa pandemia do coronavírus, algumas pessoas não estão transitando ou não podem estar se locomovendo para vir até os nossos estúdios para falar com a gente. Por isso mesmo, utilizamos de um meio moderno, tecnológico, chamado videoconferência, e você vai conferir mais uma das nossas entrevistas hoje aqui no nosso canal do Dil Martins. Recebo para um bate-papo uma grande autoridade, aliás, autoridade federal. Estou falando de alguém que foi eleito pelo Estado do Espírito Santo como senador da República, especialista em segurança pública, já prestou consultoria e serviços até para a SWAT, a Força Especial de Segurança dos Estados Unidos. De quem eu falo? Senador Marcos Duval, comigo hoje aqui no Conversando com o Dil Martins. Meu convidado de hoje aqui no Conversando com o Dil Martins, senador da República, senador Marcos Duval, representante do Espírito Santo pelo Podemos. Seja bem-vindo, senador. Prazer muito grande estar com vocês, falando diretamente aqui com vocês. Vai ser um prazer esse bate-papo. O senhor é um senador que tem feito parte de uma bancada muito ativa aí em Brasília. Principalmente nesse momento de pandemia, o Senado tem votado matérias importantes. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, senador. Bom, assim que começou o movimento em outros países, a gente começou a se movimentar para que pudéssemos dar uma resposta rápida para a sociedade brasileira. Nós ficamos também na limitação por conta do isolamento social e fizemos foi a primeira vez na história e no mundo um parlamento fazer uma sessão virtual. Nós fomos o primeiro do mundo. E fizemos isso porque nós precisávamos de velocidade e de aprovação de projetos que facilitariam aliás, vai minimizar ou vão minimizar a situação dos brasileiros. E estamos totalmente assim, unidos, todos os senadores, praticamente todos os projetos que entraram, que nós colocamos em pauta, só focado ao combate ao coronavírus, todos foram votados com unanimidade. Não teve nenhum projeto de lei que tivesse um senador contrário e todo mundo dando muita velocidade para dar esse acolhimento, esse atendimento para a sociedade brasileira que está sofrendo. Agora, esse é um momento que tem gerado alguma turbulência, algum tipo de, eu diria, acidez aí entre o Congresso e o Executivo. Como é que o senhor tem avaliado esse momento? Uma hora puxa para um lado, outra hora a gente entende que o Congresso fica mais reflexivo, outra hora vai para o ataque. Como é que o senhor tem avaliado esse momento aí em relação ao Executivo? Olha, é uma relação, a democracia ela é assim, né? São três poderes que precisam se lidar bem, se fiscalizar, hora é um puxando para um lado, hora é o outro puxando para o outro, mas o que é importante é que há o diálogo e um entendimento único que é ajudar o Brasil. Isso, os três poderes têm esse entendimento, por isso que eu sou muito contra em qualquer fala no estilo intervenção militar ou impeachment. Nós temos uma democracia que ela é nova e o brasileiro não está acostumado a lidar com essa democracia. Ele acha que todo mundo tem que pensar em concordar da forma como ele pensa. E isso está causando um desconforto. Eu, como vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, eu tenho estavam recebendo no meu gabinete muitos investidores internacionais. E eles estavam me passando como isso está prejudicando a imagem dos investidores no exterior. Ou seja, se falar de intervenção militar ou se falar de impeachment, o recado que nós estamos dando para o mundo não investem no Brasil porque nós estamos instáveis, não tem nada certo aqui, não há nenhum equilíbrio e nenhuma garantia de que seu investimento vai dar retorno. E sem esse investimento a gente não gera nem emprego nem renda. Então nós estamos hoje com um país que logo já estamos iniciando um problema econômico enorme, todos os outros países da mesma forma. Então os países todos os países do mundo vão estar clamando por investimentos para que eles possam sair dessa crise e o nosso país está dando um tiro no pé com esse discurso, tanto de intervenção militar como de impeachment, e nós estamos nos prejudicando e mandando um recado para os investidores. Não manda dinheiro para cá, não gere emprego nem renda aqui, porque não tem nada certo.
Nós temos que parar com esse discurso e ajudar o Brasil a enfrentar essa pandemia. E depois, nas eleições 2022, a gente toma aí as decisões, se um governo foi bom, se um governo foi bom. E aí assim, ou tiramos ou permanecemos com o governo. Essa polarização, ela tem sido de fato o grande problema das relações políticas institucionais no Brasil nos últimos tempos. A pandemia, ela deixou isso um pouco mais... É verdade que há alguns atores políticos que têm explorado isso de forma indevida, infelizmente, trazendo alguma instabilidade para o processo. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade, eu sei que a agenda do senhor é bem corrida e já agradeço pelo tempo aqui dedicado a nós aqui, mas eu queria também que o senhor fizesse uma fala com a gente sobre a questão da segurança pública, porque é algo que não pode parar num momento como esse, né, senador? Os agentes da segurança, e o senhor foi eleito como homem de segurança pública por ter uma experiência já nessa área, como é que encontra o ponto de equilíbrio, então, aí nesse tema? Fica em casa, não fica? O isolamento horizontal, vertical? Como é que o senhor avalia e fala sobre tudo isso, hein? Olha, é uma boa pergunta, porque nesse momento ninguém pensa na segurança pública, está todo mundo preocupado com a saúde. Mas nós, capixabas, sentimos o que é a falta do profissional da segurança pública nas ruas, durante a greve que aconteceu em 2017. Sentimos o peso de que é não ter polícia na rua. Não se tem democracia, só se tem assaltos, vandalismo, assassinatos. Então, o Estado entra em uma crise profunda. Numa crise ao ponto que, por falta de policiais, a gente não consegue nem frequentar a escola, não conseguimos nem ir ao hospital, os comércios ficam fechados, quer dizer, atrapalha a economia. Então, se durante um período desse, de crise na saúde, vivenciando essa pandemia, ainda tivermos um problema na área da segurança pública, aí a gente vai ter realmente uma situação caótica, pior do que qualquer outro país hoje no planeta. Então, nós temos que se enfocar nos profissionais da segurança pública que estão também na linha de frente, não estão dentro dos hospitais, mas estão do lado de fora, fazendo com que a população ou permaneça, né, em casa, ou aqueles que precisam trabalhar, que façam isso de forma segura e não são agredidos ou não têm seus comércios destruídos, vandalizados. Então, eles precisam estar. Agora, eu fiz até no projeto de lei uma proteção para esses profissionais que estão na linha de frente, tanto para os agentes da saúde como os agentes da segurança pública. Então, a gente precisa protegê-los para que eles possam estar trabalhando com um pouco mais de tranquilidade, porque até a própria família pressiona para que eles não fiquem nessa posição, porque eles não querem perder o seu ente querido. É verdade. E quanto a essa questão do isolamento, hein, senador? O senhor tem uma opinião formada a respeito de qual modelo? Porque ora a gente escuta um especialista dizendo que é para ficar em casa. Ora a gente escuta um especialista dizendo que o vírus vai contaminar de qualquer jeito, não vai ter jeito, todo mundo vai ter que passar. O senhor tem uma opinião formada a esse respeito já ou não? A primeira opinião que eu tenho é a gente prestar muita atenção e levar muito a sério a posição e os movimentos que são dados pelos especialistas. Tanto é que o nome se diz especialistas. Eu não sou médico, a maioria dos governadores também não são médicos, então a gente não pode ir no ouvir dizer ou no achismo. Nós temos que ter bases científicas e números. Bom, cada estado tem o seu movimento. Tem estados que estão tendo já um colapso na saúde, outros não. Então, cada estado tem que ter a sua liberdade, a sua independência para tomar suas decisões. O que é importante é que a sociedade tem condenado todos os governadores. Os capixabas, o atual governador, os paulistas, o governador de São Paulo, enfim, por aí vai. Os cariocas, o governador do Rio. Todos estão tendo um entendimento que os governadores estão tirando vantagens em manter as pessoas dentro de casa. Muito pelo contrário. Manter as pessoas dentro de casa, o comércio fechado, as indústrias fechadas, há um prejuízo de arrecadação de impostos gigantescos, que depois eles vão ser penalizados por isso, porque a sociedade vai cobrar saúde, vai cobrar educação, segurança, e não vai ter dinheiro para isso. Mas eles ficam entre liberar a sociedade e arriscar de tirar a vida da sociedade. É uma posição, uma linha muito tênue. A gente tem que ter muita tranquilidade e não sair julgando como se fosse os governadores tirando vantagem dessa situação. Não há vantagem, há desvantagem. Né? Ele pensa, se eu libero o comércio, se eu libero as indústrias, eu posso ter um aumento das mortes ou posso ter um colapso no meu sistema de saúde. Será que eu arrisco isso?
que são vidas. Não há nada mais importante do que a vida. Ah, mas o emprego é importante. Claro que é emprego. Tem gente já perdendo emprego, tem gente passando fome, mas a sociedade brasileira é uma sociedade muito passional, ela é muito amável, ela se junta, está ajudando muitas pessoas que já estão desempregadas e passando necessidades, elas se organizam. Então, assim, de alguma forma, essas pessoas vão ser acolhidas, de alguma forma. Mas o problema do vírus, como não tem nenhuma vacina, não tem uma solução, a única é o isolamento. Então, não há opção, né? Agora, eu sou favorável que as coisas vão sendo afrouxados de acordo com os números. Os números já estão começando a diminuir, então libera um comércio, libera... A minha avaliação é que o governo do Estado está indo muito bem, está indo com muito equilíbrio, ele está indo, apesar das pressões e das pancadas, hoje um secretário de saúde tem conduzido essa questão com muita sabedoria, com muita tranquilidade, apesar que muitos podem discordar de mim, e isso é bom porque é democracia, é isso mesmo, é liberdade do contraditório. Claro. Mas você faz uma análise de todos os estados, e o que eu tenho feito quase todos os dias em reunião com todos os outros senadores, eu escutando o que os outros senadores estão passando, eu confesso a você que eu me sinto privilegiado, contemplado por estar no Espírito Santo e as coisas estarem sendo conduzidas da forma que estão sendo conduzidas aqui. Nós estamos entre os 3 estados com mais exames de coronavírus, quer dizer, tentando com esses exames fazer aí a estratégia de liberação da sociedade ou de recolhimento, enfim. Então, eu falo para a sociedade, fiquem tranquilos, permanecem seguindo as recomendações dos especialistas, vão aparecer um ou outro aí meio caindo de paraquedas, falando algo que você gostaria de ouvir, mas a gente tem que ver que o mundo inteiro está seguindo uma direção. Então, não é possível que o mundo inteiro está errado e nós estamos certos em querer fazer as coisas diferentes. Então, eu também não sou favorável a um movimento radical, né, de isolamento social, do lockdown, não sou favorável a isso. Agora, também não sou favorável de sair liberando a sociedade para voltar ao normal, que vai dar certo. Então, acho que tem que ser como está sendo feito. Agora, essa conversa de impeachment que, de alguma forma, setores da imprensa e algum setor político tenta também emplacar, aproveitando dessa instabilidade desse momento, também parece que o Senado tem bastante consciência disso e parece que não cola, né, senador? Não, você pode reparar. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo que está acompanhando a entrevista. Há algum outro país no planeta que está vivendo a pandemia e, ao mesmo tempo, o movimento da sociedade por impeachment ou por intervenção militar? Não. O Brasil é o único país que está passando pela pandemia e está ainda com essa mais outra situação grave, que é esse movimento de impeachment, como também movimento de intervenção militar. Então, as pessoas que estão com essa fala de intervenção militar e as pessoas que estão com essa fala de impeachment, esses 2 grupos estão prejudicando imensamente o Brasil. Eles não estão conseguindo, porque isso eles não vão conseguir visualizar isso agora. Mas quando passar a pandemia, que a gente abrir para o mundo e falar, por favor, traz investimento para cá, que precisamos gerar emprego e renda, os investidores vão dizer, não, nós estamos investindo em outro país que lá é mais equilibrado e o investimento vai ser mais seguro. Então, nós estamos nos prejudicando. Temos que parar com essa fala e temos que parar com o radicalismo. Muita gente fala, Duval, você está sempre em cima do muro. Não, nós temos que ter equilíbrio. O que eu vejo como equilíbrio, alguns veem em cima do muro. Então, eu sou favorável ao governo porque eu estou dentro dessa aeronave e eu não quero que essa aeronave caia. Eu não quero que, durante o voo, essa aeronave caia. Quem está pilotando hoje foi escolhido democraticamente pelos brasileiros. Hoje é essa pessoa, amanhã pode ser outra. E eu, como senador da República, eu tenho que ajudar a conquista e a melhoria da vida da sociedade brasileira e principalmente a capixaba. Então, eu não vou fazer nada para que essa aeronave caia, porque se cair, eu estou prejudicando os capixabas. E é isso que eu não quero. Muito bem, senador. Agora, já que a gente está falando aí de alguma forma da questão política, esse ano é um ano eleitoral. Ontem o STF liberou uma decisão de não prorrogação ou de pelo menos não se intrometer nesse tema, inclusive aceitando que isso é responsabilidade da classe política, em especial de vocês, senadores.
Como é que o senhor está entendendo também essa questão, esse movimento dia a dia, eleição, e aí de repente o STF diz, não, não é por aí, não é com a gente isso é com os políticos. Olha, o movimento que nós estamos percebendo, há um grupo que está nas prefeituras, né, e estão querendo permanecer no cargo, outros que estão querendo, por conta das eleições, vão se sentir prejudicados se o mandato se prolongar, mas o que eu tenho quase certeza é que não passa desse ano. Pode ser que se realize em novembro ou em dezembro, mas não vai se estender o mandato de ninguém, porque isso é inconstitucional. Vai se achar uma maneira, uma forma, e o Brasil e o mundo não vai se comportar mais como era antes. Mas nós tínhamos que fazer eventos grandes, com aglomeração de pessoas, as coisas vão mudar. E vai mudar para todos os candidatos, não é só para o A que vai se prejudicar, o A, o B, o C, o D. Agora, o movimento é assim, muita gente tem me perguntado, quem você vai apoiar? Quem que você vai, o partido vai apoiar quem? Primeiro, assim, eu sou totalmente independente do partido. Eu continuo, desde o dia que eu assumi até agora, eu falo que meu partido é ES de Espírito Santo. Então, o que for para o Espírito Santo, nós vamos trabalhar. Então, mas o partido tal não apoiou sua candidatura, não importa. Vai ser melhor para o Espírito Santo, vamos apoiar. Mas o partido C apoiou você, mas você... Para mim, não é o partido que vai conduzir as minhas decisões. Eu vou estar escolhendo os candidatos, seja a prefeito ou vereador, no dedo. Praticamente, eu acho que em uma mão só eu vou ter a escolha dos prefeitos que eu vou apoiar. Porque eu preciso ter muita responsabilidade perante a sociedade de quem eu estou dizendo que elas podem confiar. Porque eu não vou querer decepcionar a sociedade. Exemplo, temos aí o Elinho, um cara sensacional, um cara fora do sério. Eu tenho até falado com ele para ele poder colocar o nome dele à disposição para ajudar a sociedade aí em Aracruz. Nós temos que ter pessoas que estão realmente comprometidas em ajudar e não serem ajudados. Realmente, nesse meio, eu estou há 15 meses como senador da República, nunca fui político antes, e tenho visto como as coisas funcionam. As coisas funcionam sempre de uma forma que você fique perpetuando no cargo, ou no poder, ou você faz para a sociedade, mas com um interesse maior de conseguir, então, almejar uma outra posição, um outro cargo, um executivo. Eu não tenho feito meu mandato assim. Muita gente fala, Duval, você está trabalhando muito para a segurança pública, isso não dá voto, você não vai ser reeleito. Não importa. A minha missão foi dada para ajudar a segurança pública. Nas últimas eleições, nas pesquisas, diziam que a segurança pública era a maior preocupação da sociedade, depois vinha educação e saúde. Então, essa está sendo me deram essa missão. É claro que eu não fico só com a segurança pública, tenho trabalhado trazendo recursos muito para a saúde, para a educação. A educação não se fala, é a espinha dorsal de qualquer sociedade, mas as pessoas que eu vou estar realmente escolhendo não é porque o partido do Duval é o Podemos, então todos os que estão no Podemos vão ser apoiados por Duval. Não, eu já deixei bem claro para o presidente do Podemos que as minhas escolhas vão ser pessoais e dentro dos meus critérios, sabendo que a pessoa realmente merece e vai efetivamente ajudar a sociedade. E aí eu até peço aí que esse programa possa nos ajudar a pressionar o Elinho aí para ser um candidato na região, que eu tenho certeza que ele vai fazer bastante diferença e eu vou apoiá-lo. Muito bem. O senhor, eu ia falar exatamente desse tema, porque o senhor é uma das principais lideranças do Partido Podemos aqui no estado do Espírito Santo, juntamente com o prefeito Gilson Daniel, né, o presidente da Amunis. E aí, eu sei que é uma grande responsabilidade esse tabuleiro, né? Nós temos um estado com 78 municípios, então, às vezes, esse município, aquele município, mas ao que dá a entender, essas escolhas elas serão feitas sempre com muita racionalidade, como o senhor acaba de colocar aqui, e aqui em Aracruz o Podemos, então, tem candidato. Ou terá candidato? Olha, o Gilson Daniel é um cara sensacional, um grande presidente aí do partido. Eu mudei para o partido o ano passado e me considero em casa. O Gilson Daniel tem feito um excelente trabalho, mas eu não quero seguir como sempre se seguia. Eu quero fazer diferente. Então, eu acredito que, ao invés de seguir uma posição do partido, eu quero seguir as minhas, os meus critérios, né? Então, não quer dizer que eu estou contra as decisões do partido. Não é. Que eu quero fazer diferente. Que o partido tem as suas decisões, suas posições e suas escolhas, e eu tenho as minhas, né? E que eu possa ter as minhas. Então, vai ter regiões, vai ter municípios que o Podemos
está lançando um candidato e eu estou apoiando o outro. Eu já deixei isso, eu já alinhei isso com o Gilson Daniel. Até porque a eleição de senador ela é majoritária, né? Sim, exatamente. Então eu não tenho... E também porque na minha campanha eu não usei recursos para a minha campanha, né? Recursos de partido, fundo partidário, nada disso. Foi recursos próprios e pessoas que acreditaram num trabalho diferente. Então, hoje eu me sinto não sendo refém, sendo totalmente livre para tomar as minhas decisões em cima do desejo dos capixabas. É assim que eu tenho seguido. Então, eu até tenho conversado com o Elinho, que eu espero que ele seja um candidato aí em Aracruz. Eu tenho falado para ele, porque ele também me ajudou muito no início, com uma visão muito nova. Assim, aprendi muito com ele, né, enquanto a gente caminhava junto, quando eu conheci ele. E eu falei para ele, olha, você precisa, os novos precisam estar entrando para que a gente possa efetivamente ter um número maior de pessoas com uma visão diferente para fazer uma política diferente, para que o Brasil possa, então, seguir para um caminho diferente. Porque não dá para ficar trocando 6 por meia dúzia. E aí eu espero que ele se convença que ele possa ser uma pessoa a ajudar aí a administração pública aí do município. Eu espero que isso aconteça. Já dizia aquele pensador, o ex-presidente americano, de que tolo é aquele que faz as mesmas coisas sempre e espera resultados diferentes, né? Se está fazendo a mesma coisa, a tendência é que os resultados sejam os mesmos também. A mentalidade do senhor ela é correta no sentido exatamente de inovar, né? Novo tempo, nova hora, novo momento. E até aproveitando o gancho, você citou um presidente americano, eu vou citar o John Kennedy também, que antes dele ser morto, ele dizia assim, não é o que o país tem que fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Ainda no Brasil, a grande maioria ainda acha que é o país que tem que fazer por nós. Mas enquanto a gente pensar assim, nós só vamos ficar sentados, cruzando o braço ou apontando as pessoas porque não estão fazendo nada para nós. Eu só me coloquei à disposição para entrar no meio político porque eu vi que a sociedade estava me pedindo para isso, pessoas novas, pessoas que não tivessem uma carreira política, e eu também não ia aguentar ficar de braço cruzado dizendo, poxa, tem que fazer aquilo lá, devia fazer isso, devia fazer aquilo outro. Só apontando, né? Exatamente, ou ficar na rede social fazendo assassinato de reputações. Então, muita gente diz assim, olha, se você não fizer bem, correto, eu não vou te reeleger, mas eu não coloquei essa possibilidade de reeleição. Eu não sou político, eu estou como político. Eu não sou senador, eu estou como senador. Então, as pessoas precisam entender que, ao invés de ficar de braços cruzados e criticando, que a gente precisa que elas venham junto, que elas possam integrar e somar com as pessoas que querem realmente a mudança do país. Então, quando a gente começa a pensar que nós temos que ajudar o Brasil e não o Brasil nos ajudar, a gente começa a criar uma força muito grande de movimento, que aí isso consegue realmente dar efeito, um movimento de união, não de separações de pensamentos ou de etnias, né, ou ideologias, e que a gente possa efetivamente deixar para a próxima geração um Brasil bem melhor, né? Então, esse é o entendimento. O que eu posso fazer pelo meu país? Isso que toda a sociedade devia fazer, e é isso que eu estou convencendo ele de entrar, para ele poder contribuir também com o município e, consequentemente, com o Estado, consequentemente, com o país. Tá certo, então. Agradecer gentilmente aqui o tempo do senhor, senador Marcos Duval, importante liderança do Podemos, lá em Brasília, representando o nosso estado. Senador, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela gentileza em nos atender nesse momento de pandemia, à distância, assim, de forma de videoconferência, mas em nenhum momento o senhor colocou resistência para falar com a gente. Não, sempre à disposição. Estou, assim, não vendo a hora de estar nas regiões, principalmente aí, na região de Aracruz, para dar o meu abraço, porque muita gente fala, o senador, né, o político é eleito, vai para Brasília e não volta mais. Aí eu relaciono rapidinho para fechar como se fosse um pescador. Eu preciso pegar e ir para o alto mar para conseguir fazer a pesca, conseguir recursos para chegar aqui e entregar para a sociedade. Então, se eu ficar só no alto mar, eu também não consigo entregar, mas se eu ficar só em terra, eu também não consigo pescar. Então, eu peço à sociedade capixaba que possa ter uma compreensão e minhas desculpas para não poder estar com uma frequência ainda maior, caminhando com vocês, estando com vocês e falando com vocês. Mas estamos trabalhando muito para ajudar o Espírito Santo. Eu quero que o Estado do Espírito Santo seja um estado de destaque na região Sudeste e também no Brasil.
Tá certo, então, o nosso programa vai ficando por aqui, agradecendo a você que está acompanhando a gente. Compartilhe o vídeo, deixa o seu like, dá o seu ok. Hoje, senador Marcos Duval, nosso convidado. Até a próxima, pessoal!